Olá, sou o professor Wallace Santana e hoje vamos fazer uma demonstração de como criar uma instância ou uma máquina virtual no Oracle Cloud Infrastructure. Bem, uma vez que nós já estamos no ambiente de nuvem da Oracle, nós vamos aqui no menu e antes de nós criarmos uma instância, aqui no menu Compute, nós vamos criar primeiro algumas dependências que são necessárias para a disponibilização da máquina virtual ou da instância. Alguns passos aqui são opcionais, mas são boas práticas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um compartimento. Então, nós vimos aqui em Identidade, Compartimentos. Aparece aqui uma lista de compartimentos que eu criei para outros laboratórios. O importante aqui é que existe um compartimento principal, compartimento root, que não pode ser apagado. Então nós vamos criar um compartimento novo, que nós vamos chamar de demonstração. Aqui está criado o compartimento, lembrando que ele é apenas um recurso lógico que nos permite agrupar recursos para fins administrativos. Bom, uma vez criado o compartimento, nós vamos criar agora a rede virtual onde os nossos recursos serão conectados. Então a gente vem aqui no menu, Networking, Virtual Cloud Networks. Bom, é possível usar o assistente, que vai criar todos os recursos dentro de uma Virtual Cloud Network, mas nós vamos fazer aqui no modo manual para que vocês possam acompanhar passo a passo. Vamos clicar aqui em Create VCN. Vou dar um nome aqui para VCN de demonstração. Eu vou criar ela dentro de um compartimento que nós criamos. Ele pode ser dentro do compartimento root, mas vamos criar aqui dentro do compartimento de demonstração. E aqui eu tenho que falar para ele qual que é o escopo de rede. Eu vou usar aqui esse escopo de rede, rede 10.0.0.0/16. Posso deixar esses outros itens aqui como padrão e vamos criar a Virtual Cloud Network. A VCN já está criado, agora dentro dela eu preciso criar uma subnet. Então vamos aqui criar uma subnet. Vou chamar de subnet demo. Aqui tem um ponto interessante que eu posso configurar essa subnet para que ela esteja em toda a região onde eu estou fazendo a minha instalação, ou ela pode ser específica de um availability domain, de um domínio de disponibilidade. Como eu estou na região do Brasil, como vocês podem ver aqui, Brasil East, São Paulo, e essa região ela só tem um único domínio de disponibilidade, então ele só aparece aqui um. Se ele tivesse 3, apareceriam os 3, e eu poderia escolher em qual data center que eu quero criar essa subnet. O recomendável aqui é deixar já no regional, porque no futuro, quando forem disponibilizados novos domínios de disponibilidade na região do Brasil, então essa subnet automaticamente já vai estar configurada para todos esses data centers. Aqui o bloco de rede que eu vou criar, lembrando que como essa subnet é um pedaço da VCN, então eu preciso colocar aqui uma rede que tem uma máscara maior, porque na verdade é uma sub-rede da rede principal. Okay?
Aqui eu preciso escolher uma tabela de roteamento, que mais tarde eu vou explicar melhor isso aqui. Nesse caso aqui eu não criei uma tabela de roteamento, eu vou usar a tabela de roteamento default, ou padrão, que foi criada junto com a criação da Virtual Cloud Network. Eu posso aqui escolher se vai ser acesso privado ou público. Então, se for privado, eu não consigo acessar isso aqui da internet, por exemplo. E se for público, eu vou permitir que da internet eu consiga acessar essa subnet. Uma outra coisa importante que eu devo escolher é a Security List, a lista de segurança, que é onde a gente coloca aqui algumas regras, como se fossem regras de firewall mesmo, para poder controlar o acesso de entrada e de saída dessa subnet. Então nós damos o nome para a subnet, escolhemos aqui o tipo, se ela é regional ou se ela é específica para um domínio de disponibilidade. A gente escolhe aqui o bloco da subrede, seleciona a tabela de roteamento e a lista de segurança. E criamos a subnet. Podemos ver aqui a subnet está criada. Só que isso ainda não é suficiente para que máquinas provisionadas dentro dessa subnet possam fazer acesso à internet. Então nós precisamos criar o que nós chamamos de Internet Gateway. A gente precisa criar um gateway de internet para que as nossas máquinas virtuais criadas dentro dessa subnet possam acessar a internet. Então clica aqui em Internet Gateway. Vamos criar um novo Internet Gateway. Não esquecer de verificar aqui em qual compartimento ele vai ser criado. Muito bem, o Internet Gateway já está criado. Mas ele ainda não está funcional, por quê? Porque eu preciso ir lá na tabela de roteamento. Então essa aqui é uma tabela, nós não criamos uma tabela de roteamento, essa aqui foi uma tabela de roteamento padrão que foi criada junto com a VCN. Quando eu clico aqui na tabela de roteamento, eu vejo que ela não tem nenhuma rota especificada. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar a rota para o Internet Gateway, para permitir que as máquinas virtuais criadas dentro desta subnet possam acessar a internet. Então vamos aqui adicionar as regras de roteamento. Vou selecionar aqui qual que vai ser a conexão, então Internet Gateway. Qual é a Internet Gateway? Primeiro eu preciso colocar aqui o destino, né? Então para qualquer IP da internet, né? Então quando a gente coloca aqui tudo zero, significa que é para qualquer IP. Não está aparecendo aqui o Internet Gateway criado porque ele está procurando no compartimento root. Então eu preciso mudar aqui o compartimento. Porque o meu Internet Gateway ele foi criado dentro do compartimento de demonstração. E agora ele aparece aqui. A gente adiciona agora essa regra. Então pronto. Então dentro da tabela de roteamento da VCN de demonstração que nós criamos, existe então uma rota que para qualquer IP da internet ele vai direcionar para o Internet Gateway criado. Muito bem. Quando eu venho aqui na minha lista de Virtual Cloud Networks, né, de VCNs criadas, não aparece nada aqui porque eu estou aqui no compartimento root. Então o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente for verificar os recursos, verificar se a gente está no compartimento correto. Então vou mudar aqui para o compartimento de demonstração. E a Virtual Cloud Network que eu criei está aparecendo aqui. Vou clicar nela aqui para ver mais algumas informações. Então a gente já verificou a subnet, né? Já criamos a subnet, já criamos o Internet Gateway, já configuramos a tabela de roteamento e tem mais um item aqui que eu gostaria de mostrar, que é a Security List, né? A lista de segurança. A Security List nós não criamos, né? Essa aqui é a padrão que foi criada junto na criação da VCN. Vamos clicar aqui para poder ver as regras.
E veja que interessante, né? Ele já colocou aqui algumas regras como padrão, então a gente tem as regras de ingresso, né, as de entrada, né, e as regras de saída. Então as regras de saída quais são? Então para qualquer IP da internet, sair todos os protocolos, né? Então a saída é liberada. Agora a entrada, o que, que pode entrar aqui? Pode entrar apenas pacotes de CMP, né, que é para a gente poder dar ping numa máquina que a gente criar aqui dentro. E existe uma regra específica aqui, que é de qualquer IP da internet para a porta 22. Essa aqui é a porta de SSH, terminal remoto, que é a porta usada para poder fazer a conexão nas máquinas virtuais que nós vamos criar. Né? Nós vamos criar aqui uma máquina virtual Linux e o acesso à console da máquina virtual é feita via SSH. Por isso a importância dessa regra aqui. Muito bem. Uma vez criado então aqui a rede, o que nós vamos fazer agora é criar a instância. Então a gente vem aqui no menu Compute, Instâncias. Vamos verificar que estamos no compartimento certo, então estamos no compartimento aqui de demonstração. Perceba que no compartimento de demonstração não existe nenhuma instância criada ainda, nós vamos criar uma. Só que antes disso, eu vou fazer aqui um outro passo, que nós precisamos criar as chaves, né, uma chave pública e uma chave privada, para poder conectar nessa instância que nós vamos criar. Então para isso eu vou usar um programa que é o PutKey Generator, tá, onde nós vamos criar um par de chaves pública e privada. Então primeiro aqui eu vou gerar uma chave, vamos gerar aqui uma chave. Então a gente clica aqui no botão Generate e a gente fica movimentando o mouse aqui para ele poder, a partir do movimento do mouse, gerar a chave de forma aleatória. Muito bem, a chave aqui já está criada, então nós vamos salvar ela. Vamos salvar aqui a chave pública. Vou salvar aqui no diretório a chave pública. E vou salvar também a chave privada. Aqui ele pergunta se eu quero usar uma senha para guardar essa chave. Eu vou falar que não quero, mas para isso eu tenho que responder yes. Por quê? Você tem certeza, você está certo que ao salvar esta chave sem... você está certo de salvar esta chave sem uma senha para protegê-la? Sim, eu não quero colocar uma senha. Essa é a chave privada. Muito bem. Então eu posso olhar aqui, eu tenho as duas chaves então, né? Eu tenho a chave pública e a chave privada. Deixa eu só olhar aqui o conteúdo dessa chave privada. Esse é o conteúdo da chave privada. Se eu olhar agora aqui o conteúdo da chave pública, esse é o conteúdo da chave pública. Só que existe um pequeno porém aqui, que na verdade a chave pública que eu preciso usar, ela está aqui, ó. Eu preciso selecionar isso aqui tudo. Vou copiar. E aí eu vou criar aqui um outro arquivo. Com a extensão pub, de pública. E vejo que ele é um pouco diferente da chave pública gerada pelo PUT. Porque é esta chave pública aqui que eu vou usar depois quando eu for criar a instância e poder disponibilizar a chave. Então vamos salvar isso aqui. Muito bem, com as chaves criadas, então agora a gente pode criar a máquina virtual. Então vamos clicar aqui em criar instância. Vou dar aqui um nome para a instância, então VM Demo. Não esqueça de selecionar aqui corretamente o compartimento. E agora aqui vem a parte interessante, né? Então
eu vou escolher, aqui eu tenho a oportunidade de escolher qual o tipo de imagem, né, qual tipo de sistema operacional que eu quero instalar nessa máquina virtual. Então aqui eu tenho algumas opções, né, de Ubuntu, CentOS, Oracle Enterprise Linux. Né, Oracle Enterprise Linux nada mais é do que um fork, né, uma reedição do Red Hat. E também algumas imagens aqui de Windows. No caso aqui, essa aqui é uma conta do Oracle Cloud, né, de testes, né, então é uma conta gratuita, né, então eu só posso usar essas imagens que tem aqui a opção Always Free. Né? Então se eu selecionar, por exemplo, uma imagem Windows, eu não consigo usar, né, porque a minha conta não é paga. Então eu vou usar aqui uma padrão, né, que é a Oracle Linux 7.8, seleciono a imagem. Uma outra coisa que eu posso escolher também é em qual domínio de disponibilidade eu vou provisionar essa máquina. Como a gente está na região de São Paulo, Brasil-São Paulo, por enquanto só existe um domínio de disponibilidade. Então, se tivesse 2 ou 3, apareceriam aqui, né, os demais domínios. Como eu só tenho um, então só dá para escolher um. Uma outra coisa que eu posso escolher também é o tipo de máquina, né, o tipo de shape. Então aqui eu posso escolher entre máquina virtual e bare metal, né, que seria um hardware físico. Né? Aqui não me aparece nenhuma opção porque, como eu já havia dito, essa aqui é uma conta gratuita, né? Não é uma conta paga, então não aparecem as opções aqui de máquinas físicas. Voltando aqui para a Virtual Machine, eu posso escolher entre processadores AMD e processadores Intel. Como essa aqui também é uma conta gratuita, então para mim não aparece aqui as opções para escolher. Mas se fosse uma conta paga, apareceria. No caso, eu só tenho essa opção aqui, né? É uma máquina virtual que possui uma CPU, 1 GB de memória e mais ou menos meio gigabit por segundo de largura de banda. E nessa máquina virtual eu só posso ter uma placa de rede, né? Não posso ter mais do que isso. Então vou selecionar aqui essa opção. Uma parte importante é que eu preciso configurar a rede na qual essa máquina está configurada, né? Então a primeira coisa que eu preciso escolher o compartimento. Dentro desse compartimento eu vou escolher qual que é a Virtual Cloud Network que eu vou usar, né? No caso eu só tenho uma aqui criada, então eu vou selecionar ela. Preciso selecionar também qual que é a subrede, né? A subrede está nesse compartimento. E aqui eu escolho a subnet, né? No caso eu só tenho uma subnet, que foi aquela que nós criamos anteriormente. Aqui existem algumas opções, né, de controle de tráfego, né, e no caso aqui nós vamos usar, nós podemos escolher se nós não vamos usar um endereço IP público ou se nós vamos usar um endereço IP público. No caso, nós vamos usar aqui um endereço IP público porque nós queremos acessar essa máquina pela internet. Né? Então a gente tem que colocar aqui um endereço IP público. Toda máquina virtual precisa ter um disco de boot. Né? Então a gente pode especificar tamanhos diferentes para o disco de boot. No caso aqui eu vou usar o tamanho padrão, que é por volta de 46.6 GB, né? Não vou mudar isso. Aqui algumas opções de criptografia. E aqui eu vou colocar agora as chaves, né? Então eu vou selecionar aqui uma chave pública, né? A chave que a gente havia criado antes, essa pub aqui. Vou arrastar ela para cá. Está selecionada a chave. Aqui nas opções avançadas tem algumas questões aqui de gerenciamento, de rede, que a gente não vai entrar em detalhes agora. E aí vamos criar a máquina virtual. Então a máquina virtual está sendo provisionada. Né?
Então aqui, enquanto ela está provisionando, né, a gente consegue ver aqui algumas informações importantes, né? Então, em qual availability domain ele está sendo configurado. Na região Brasil, São Paulo só existe um AD, então ele só vai mostrar isso aqui mesmo. Mas lembra que dentro de um AD eu tenho 3 domínios de falha. E aqui ele está mostrando em qual domínio de falha que ele colocou. Ele colocou no domínio de falha número 2. Eu tenho o 1, o 2 e o 3. Essa aqui é a região, né, a sigla da região. Existe aqui um identificador. Esse aqui é um identificador da instância para o compartimento em que ele está instalado. Aqui qual tipo de imagem, qual que é a rede em que ele está, qual que é o tipo de máquina. Então esse tipo de máquina aqui com uma CPU, largura de banda e memória. Aqui ele já mostra para a gente qual que é o IP público, né? Então a partir desse IP aqui que nós vamos poder acessar a máquina virtual. E aqui o usuário que nós vamos usar para poder logar nessa máquina. Então já vou mostrar para vocês como que a gente usa esse endereço IP público e esse usuário para poder acessar a rede. Bom, a gente pode ver aqui que agora está verde, né? Está running. Então essa máquina virtual já está no ar, já está rodando. Outras informações que a gente pode ver aqui, então, por exemplo, as placas de rede que estão ligadas nessa máquina virtual. Então existe uma placa de rede aqui, né, essa VNIC. O volume de boot. Então existe um volume de boot anexado, né? Isso aqui é obrigatório, porque é a partir dele que a máquina dá boot. Existe aqui os volumes, blocos de volume, né? Aqui não tem nenhum. Esses blocos de volume eu posso acrescentar mais. Eles servem para quê? Eles servem para poder armazenar os dados. Então, quando a gente cria uma máquina no Oracle Cloud, essa máquina ela vai ter um disco, que é o disco de boot, e outros ou mais discos que vão ser os discos de dados. Então, se eu voltar aqui em instância, né, então eu tenho aqui uma instância, então, VMDemo, que a gente acabou de criar, ela está rodando. Coisas que eu posso fazer aqui, eu posso parar a máquina, posso reiniciar ela. Eu posso, por exemplo, também apagar ela, né? Com terminate. Muito bem. Vamos abrir agora o put. Mas antes eu preciso copiar aqui o endereço IP, que é esse endereço IP que nós vamos usar. Então aqui no put eu vou usar o usuário OPC, que é esse usuário aqui. E ele vai se conectar nesse endereço IP. A porta 22, lembra que a porta 22 está liberada lá na Security List, então é isso que permite que a gente consiga fazer a conexão. Aqui a gente não vai colocar o usuário senha para esse usuário, então por isso eu preciso lá da chave privada. Então venho aqui em SSH, Authentication, e vou procurar a chave privada que a gente tinha gerado antes com o put key generate. Muito bem, vamos dar um open aqui agora. A primeira vez que ele conecta, né, ele vê aqui a chave, pergunta se a gente quer colocar no cache a chave, e está feita a conexão. Deixa eu só aumentar aqui a fonte para ficar mais fácil de visualizar. E está aqui a nossa máquina virtual, estamos conectados nela. Então ela conectou com o usuário OPC usando a chave privada que combinou com a chave pública que estava lá. E aí a gente pode fazer aqui alguns comandos. Então, por exemplo, qual que é a versão desse Linux que está aqui? Então, cat etc Red Hat release. Então, ele é um Red Hat Enterprise Linux Server
né, esse aqui é um Oracle Enterprise Linux, né, mas lembra que eu falei que o Oracle Enterprise Linux nada mais é do que uma reedição do Red Hat. Então eles possuem os mesmos binários, é praticamente a mesma distribuição, né, só que é empacotada pela Oracle. Vou dar um comando aqui para ver há quanto tempo que essa máquina está ligada, né, então uptime. Então essa máquina está ligada aqui há menos de 3 minutos. Então, para vocês verem coisas que eu posso fazer nessa máquina, que eu posso, então, por exemplo, fazer a atualização dos pacotes. Então, ele está lendo os repositórios. Está terminando de processar. Vamos aguardar mais um pouco. Isso, ele leu todos os repositórios, só que eu não vou fazer aqui a atualização, tá? Vou colocar aqui um N, mas para vocês verem que é possível, né? Então, assim, a gente cria a máquina virtual, mas a responsabilidade do cliente é fazer a atualização e a configuração do sistema operacional e depois fazer a instalação das aplicações. Quero fazer com vocês aqui uma demonstração. Nós vamos instalar aqui, nessa máquina virtual, vamos instalar um servidor web, né? E vamos acessar ele por aquele endereço IP, que é o endereço IP público da máquina. Então nós vamos instalar aqui o Nginx, que é um servidor web leve. Então ele vai ler os pacotes necessários. Vou colocar um yes aqui. Fazendo a instalação. Pronto, está instalado. Vamos fazer agora aqui umas configurações básicas. Então vamos primeiro ativar o serviço, né, para que se a máquina ela for reiniciada, esse serviço possa subir automaticamente. Então com esse comando aqui eu vejo o status, né, ele está então ativo, rodando. Se eu quiser, por exemplo, parar o serviço, eu coloco aqui um stop. E eu verifico novamente o status. Vamos parar a tela aqui, vamos ver novamente o status. Então ele não está rodando, está disable, né? Se eu quiser reiniciar aqui, dou um start. E vamos novamente ver o status. Está aqui ativo, rodando. Bom, mas isso ainda não é suficiente, né? Ainda preciso fazer mais coisas aqui. A gente precisa liberar o firewall para ele. O firewall da máquina local. Então vou adicionar aqui o serviço HTTP nas regras do firewall da máquina. De modo permanente, né? Assim quando a máquina for reiniciada, essa configuração aqui permanece. E agora eu preciso recarregar as regras de firewall. Muito bem. Bom, se a gente acessar esse IP aqui agora, então vou abrir aqui uma nova aba. Vamos aguardar alguns instantes. Ele não está acessando. Por quê? Porque ainda falta uma pequena configuração aqui. Que configuração é essa? A gente precisa acertar lá na VCN para que ele aceite conexões HTTP. E onde que a gente faz isso? A gente vem aqui na Virtual Cloud Network que nós criamos e precisamos ir lá na Security List. Por que na Security List? Lembra que na Security List, padrão, que foi criado junto com a criação da VCN, nós temos estas regras de ingresso aqui. Então, apenas regras para ICMP, né? Então para poder dar ping, e a regra para porta 22, que é SSH, que é a que a gente está usando aqui para o put. Então eu preciso adicionar aqui uma nova regra, vindo de qualquer IP da internet, TCP, na porta 80.
Então vamos adicionar aqui essa regra. Aqui eu não preciso fazer mais nada, né? A regra já está ativa. Eu só vou dar um reload aqui, ó. Opa, já abriu aqui a página de exemplo, né, de padrão do servidor web da minha máquina. Bom, para poder provar que a gente está acessando essa máquina aqui, vamos alterar essa página web padrão. Então vamos editar aqui um arquivo. Que é esse arquivo aqui, é o index.html. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos colocar aqui uma página HTML criada por nós. Vou colocar uma tag aqui, H1. Página de demonstração. Vamos salvar o arquivo. E vamos recarregar aqui nosso site web. Pronto. Aqui, página de demonstração. Esta é uma página de teste. Então, por aquele IP público, basta instalar uma aplicação web ou qualquer outra aplicação e é possível acessar então pela internet. Coisas que a gente não pode esquecer de criar as regras aqui pertinentes para poder permitir a conexão. Bom pessoal, essa é uma demonstração de como nós criamos então uma máquina virtual, lembrando que nós criamos primeiro o compartimento, criamos os recursos de redes necessários, a Virtual Cloud Network, a subnet, dentro dela nós configuramos a tabela de roteamento, o Internet Gateway, que permite que a máquina possa acessar a internet e ser acessada pela internet, e configuramos também a Security List. E depois criamos a máquina virtual juntamente, e para poder acessar, não esquecer de criar as chaves, o par de chaves pública e privada. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.